Hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças da 10-18 da Sigma 2.8, que é uma lente bem nova que a gente usa muito aqui na produtora, principalmente para coisas de arquitetura, imóveis, a gente precisa de uma lente aberta, e da 10-18 f4 da Sony. Eu testei e fiz os comparativos das duas, mas eu não tô mais com a Sony aqui porque ela já foi vendida. Então vamos lá, eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vou falar um pouco do que eu percebi comparando as imagens das duas. Primeiro, para a diferença de números entre elas, né, de especificações técnicas. A Sigma é f2.8 e a Sony é f4, então você vai ter uns pontos de luz a mais aqui com a Sigma. A Sony tem estabilização ativa e a Sigma não tem. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença disso na prática. E a Sigma tem uma distância mínima focal de 11 centímetros. Então você consegue focar bem perto dela, enquanto a Sony tem uma distância de foco mínima de 25 centímetros. Dificilmente você vai precisar focar em algo mais perto do que 25 centímetros com essas lentes muito abertas, né? Vai distorcer bastante, mas se isso for algo importante para você, tem essa diferença aí. Lembrando que eu sempre deixo os links na descrição das promoções que eu acho, mas a Sony é uma lente antiga, então não compensa mais para você comprar ela nova, só compensa você ir para a Sony se você achar ela usada por um preço bem bom ou se você realmente precisar da estabilização dela. No meu comparativo de autofoco, sinceramente eu não percebi muita diferença entre as duas. Tem momentos que uma foca mais rápido, tem momentos que a outra vai mais rápido, mas no uso prático ali as duas vão ser suficientes para você. As duas têm um autofoco rápido e funcionam muito bem. A questão de estabilização para vídeo, sinceramente no gimbal, que a gente usa para arquitetura, para imobiliária, eu não consegui perceber diferença da estabilização. Mesmo a Sigma não tendo estabilização, com a estabilização do gimbal não é algo que faz diferença. Agora, quando eu testei na mão, aí o negócio fica diferente. Eu fiz um teste tanto só girando na sala, vocês vão ver aqui com a câmera na mão, e eu já senti bastante diferença aí na estabilização da Sony. E para vlog eu fiz dois testes que eu vou compartilhar aqui com vocês também. Eu testei só com o IBIS da câmera, né, com a estabilização do sensor. As duas em 10mm, f4, e as duas estão com a estabilização só o IBIS da câmera, sem a estabilização ativa. Então, a lente da Sony aqui na minha direita, estou olhando para ela agora, ela tem a estabilização ótica e a Sigma não tem. Se você tem uma FX30, uma 6600, 6700, uma câmera que já tem estabilização, não dá tanta diferença, mas você já percebe um pouco de diferença na estabilização da Sony, ela ajuda muito. Agora, quando a sua câmera não tem IBIS, eu testei com a estabilização do sensor desligada, sem nada de estabilização na câmera, aí que você percebe mais diferença ainda e vai fazer muita diferença para você. Então, se você tem uma 6400, alguma câmera que não tem IBIS, não tem estabilização do sensor, essa estabilização da Sony ajuda muito. E mais um ponto que eu percebi bastante diferença é na distorção. A Sigma distorce mais sim, é algo que você consegue corrigir tanto no Premiere quanto no Lightroom, mas você vai ter essa distorção aí um pouco maior na Sigma para resolver na pós. E tem mais um ponto que a gente vai ver daqui a pouco melhor nas fotos aqui que eu testei, que é a nitidez. A nitidez da Sigma é muito superior, só que no vídeo você percebe bem menos do que na foto. Como o vídeo está sempre em movimento e tal, você não percebe tanto essa diferença de nitidez. Mas a gente vai fazer uma avaliação das fotos aqui, eu vou comparar na minha tela aqui para vocês, e vocês vão perceber essa diferença. Aqui eu tirei umas fotos no tripé, todas com a mesma configuração, mesma câmera e tudo pra gente comparar. E aqui a gente já consegue ver que a Sony, que tá aqui do lado esquerdo do vídeo, ela puxa bem mais pro verde e no canto, ó, aqui estão as duas em f4. Tá vendo que a nitidez da Sony é muito menor que da Sigma, ó. A textura da parede aqui você consegue ver que fica perfeita na Sigma mesmo no canto, e na Sony aqui, ó, nos cantos você já perde bastante nitidez. E no centro não muda muito, tá? Essa diferença. O centro da Sony é um pouco melhor, só que você consegue ver aqui, ó, na Sigma, que tem muito mais nitidez, muito mais nitidez. Para foto você vai perceber essa diferença, no vídeo você percebe menos, mas na foto você vai perceber um salto bem grande aqui de nitidez da Sigma. Tá vendo esse potinho aqui, ó, por exemplo, esse negócio de cheirinho? Na Sigma você consegue ver que tá muito mais nítido. A própria textura da parede, ó, nossa parede tem uma textura que mostra aqui essa diferença de nitidez, nos microfones também. Isso aqui estão as duas em 10mm, eu vou colocar as duas em 18mm aqui pra gente ver, ó. Agora as duas estão em 18mm aqui, continuando em f4, e a gente consegue ver o mesmo padrão, ó. Dá pra ver que não é ponto de foco, porque tanto o microfone que está aqui mais para frente, ó, você percebe que na Sigma ele está muito mais focado, quanto na própria parede que está mais no fundo, ó, você também percebe na textura aqui essa diferença, ó. O foco das duas está aqui, ó, nessa planta, e como está em f4, isso aqui deveria estar tudo focado e a gente consegue perceber, ó, tá vendo? A diferença de nitidez, ó, na planta aqui. A Sigma, sem sombra de dúvidas, é muito mais nítida. Uma coisa que ajuda a Sigma aqui é que ela é 2.8, né? Não é uma lente f4. Então, quando é uma lente 2.8 e você vai fechando ela para f4, ela vai ganhando nitidez.
Aqui eu fechei a abertura delas para 6.3 para a gente ver se melhorava aqui na Sony e realmente melhora. A diferença diminui quando a gente vai aqui para f6.3. Quanto mais fechado, né, menos problema de nitidez você vai ter. Mas ainda assim você consegue perceber uma diferença. Ó. Mesmo em 6.3 você consegue ver que a Sigma ainda assim é mais nítida do que a Sony. Vamos ver o canto aqui, ó. No canto nem se compara. No canto a diferença é muito grande aqui nos cantos, mas normalmente eu considero mais o centro, porque para um uso real a nitidez do cantinho ali da foto não vai fazer tanta diferença, mas no centro assim você consegue perceber essa diferença de nitidez. Eu não tô falando que a Sony é ruim, tá? A Sony é uma lente nítida, é uma lente que vai atender perfeitamente, principalmente sem você ficar dando zoom, que a gente tá dando um zoom gigantesco aqui para ver, mas para um uso normal, para rede social, enfim, você não vai perceber tanta diferença de nitidez, mas se você precisar de algo extremamente nítido, tem essa diferença sim. A Sony é uma lente muito mais antiga, né? As lentes evoluíram muito nessa questão de nitidez, então obviamente a Sigma, que é uma lente bem mais nova, que foi lançada recentemente, com certeza ia se destacar nesse ponto. E aqui uma outra coisa que a gente consegue perceber, que aí é uma desvantagem da Sigma, é a distorção. Cara, nitidamente aqui a Sigma distorce muito mais, tá vendo a parte de baixo aqui do tapete, ó, a própria estante, aqui o teto, ó, tá vendo? Essa distorção aqui, ó. A Sony consegue preservar melhor as linhas retas, né? A Sigma distorce mais as linhas, então você vai ter que aplicar uma correção. E um problema que eu notei é que mesmo ativando a correção da lente, ó, com o perfil da lente que tem aqui no Lightroom, essa correção automática, ele ainda vai te dar alguns problemas nos cantos, porque ele puxa para o lado oposto para corrigir a distorção. Então ele corrige a distorção aqui no meio, o meio da imagem fica bem bom, só que no canto, tá vendo? Ó, ao invés de ficar abaulado para um lado, ele ficou para o outro. Então a Sigma você vai ter essa questão aí, você vai ter que corrigir essa distorção e talvez você perca um pouquinho dos cantos aí durante essa correção. Não que no dia a dia seja algo que dá muita diferença no uso, a gente nunca teve problema com isso, mas ela tem esse problema sim, principalmente para foto ali que pega uma área maior, de ter uma distorção maior, principalmente nos cantos. E aquilo, né, que a gente já viu na parte de vídeo, a diferença de cor, a Sony ela puxa um pouco mais pro verde e é um pouco mais quente a imagem, e a Sigma é um pouquinho mais azulado e puxa um pouquinho mais pro rosa. E um outro ponto que eu percebi comparando os vídeos aqui também é que a Sigma, mesmo com a mesma configuração, F4, mesmo ISO, mesma abertura, ela é um pouquinho mais clara que a Sony. Eu não sei por que isso acontece, teoricamente as duas em F4 deveria ser a mesma quantidade de luz que entra, mas a Sigma aparentemente entra um pouquinho mais de luz do que a Sony. Lembrando que os links das promoções que eu encontrar vão estar aqui embaixo, principalmente da Sigma, né, que é uma lente mais nova, que é mais difícil achar usada, e os principais pontos de vantagem de cada uma. A Sigma é mais clara, mais nítida, e eu achei a cor dela um pouco mais fiel, já a Sony tem estabilização, distorce menos e é consideravelmente mais barata. Então, avalie aí o que vai te atender melhor e é isso aí. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo.